isso aí, galera! Sejam bem-vindos ao nosso segundo episódio da Revolução BMU 21. Ai, como eu estava esperando por esse momento. Foi muito massa a interação de vocês no primeiro episódio. Tenho certeza que vai ser absolutamente sensacional, revelador e revolucionário esse segundo episódio para vocês, porque hoje a gente vai abordar várias coisas que vocês estão esperando há muito tempo. Talvez alguns de vocês estão esperando há anos para saber, vai descobrir o que vocês vão descobrir hoje. Eu sou o Juan Noah. Se você está caindo aqui de paraquedas e não sabe o que está acontecendo, você foi um felizardo que acabou de descobrir que você pode conquistar o seu Bar Muscle Up em até 21 treinos, tendo a metodologia correta a seu favor. Como eu estava falando, eu sou Juan Noah, especialista em calistenia, consciência corporal e ginásticos para CrossFit. E nesse treinamento, chamado Revolução BMU 21, eu vou te mostrar o passo a passo detalhado de como é possível você conquistar seu Bar Muscle Up em até 21 treinos, mesmo que você seja iniciante, ache que não tem força ou tenha problemas, dificuldades com balanço e aproximação de quadril na barra. Porque mesmo que você esteja no cross há anos e nunca tenha conseguido sequer chegar perto de executar um Bar Muscle Up, ou até pior, mesmo que você esteja há anos e não tenha visto resultado significativo praticamente nenhum nos seus treinos específicos ou gerais do cross, eu tenho uma coisa para te falar. Existe uma solução para o seu problema. Na verdade, melhor do que eu falar, eu vou deixar a Inara falar por mim. Olha só. Batia peito, batia costela, batia quadril na barra, mas realmente a entrada eu não conseguia. O time era um pouco atrasado e tal, e não sai não. Falei, algum problema no meu corpo, não vai. Não. Alguma das aulas já quis chorar, porque eu não conseguia. Chega um momento que eu nem filmava mais. Mas sempre tem, fulano conseguiu e tu não conseguiu aí. Tu começou a ter contato com minha amiga e começou comigo. Nós tínhamos vários traumas. A gente te conheceu e deu tudo certo. Boa! Tô. Oi, Nara! Isso aí! Aí! Show! E é isso aí. Mesmo que você ache que o problema é com você, que o problema é com seu corpo, mesmo que você não consiga entender como o seu corpo deve funcionar na hora de executar esse movimento, ou até mesmo se você pensa ou pensou, está pensando, ou já pensou, né, em desistir desse movimento por estar tanto tempo tentando e vir numa sequência de frustração, mesmo que você esteja em todos esses casos ou pior, existe uma solução. E você pode conquistar o Bar Muscle Up em até 21 treinos e exterminar para sempre aquela sensação horrível de café com leite. Sabe o que é café com leite? Não sei se tem em todo lugar do Brasil, mas aqui no Ceará a gente chama de café com leite aquela pessoa que não tem nível suficiente, não tem nível compatível para estar naquela mesma situação. Quando tem uma pessoa que é muito ruim no ataque de um jogo de futebol, e aí o zagueiro fala assim, não, pode deixar ele sozinho que isso aí é café com leite. Ou quando você está jogando com seus amigos, videogame, e seu irmãozinho mais novo quer jogar também, você acaba dando um controle que não funciona para ele, e ele fica achando que está mexendo os bonecos lá, os avatares. E na verdade ele é só um café com leite naquela história. E ser café com leite, no caso do BMU, é todas as vezes que tem o ódio com BMU, você vai fazer exercícios adaptados no caixote, ou com elástico, ou com a mãozinha do professor, ou, cara, chega de ser café com leite. A gente quer progredir e progredir com consistência, porque a minha metodologia não é feita para você fazer o Bar Muscle Up, mas para você saber o Bar Muscle Up. E isso vale se você é iniciante
do zero. Se você é totalmente scale, vocês vão saber, já tem várias novidades aqui para vocês vão já saber de algumas absolutamente inovadoras aqui para vocês. E mesmo que você seja iniciante, é possível sim fazer um bar muscle up consistente em até 21 treinos. Mas eu quero falar ainda da nossa aula 1. Então vamos fazer uma revisão rápida aqui. Olha só, eu até anotei alguns pontos. Na aula passada eu ensinei sobre os piores erros que você pode cometer na sua jornada rumo ao BMU. E se você ainda não viu, cara, corre lá para assistir, porque essa aula é fundamental e você vai entender com mais profundidade por que existe tanta gente que está há anos e não consegue concluir o Bar Muscle Up. Você vai ver se você está nesse grupo de pessoas que comete esses erros e por isso não consegue o Bar Muscle Up. E os 3 erros que eu falei foram: o primeiro, você... Olha só que loucura. Se você não assistir, você vai achar isso absurdo, vai querer dar na minha cara, mas você precisa assistir para entender de maneira aprofundada por que eu falo isso. O primeiro grande erro é ficar fazendo educativos, mas educativos que te impedem de conquistar o BMU. É isso mesmo que você ouviu. Existem educativos que te impedem de chegar ao BMU. Quais são? Vai lá para saber. O erro número 2 são exercícios adaptados durante a vida toda. E exercício adaptado durante a vida toda, eu apelidei de exercícios humilha-adaptativos, que servem para te humilhar. Se você não quer se sentir humilhada, você quer se sentir exaltada. Então, você está no lugar certo. Revolução é para isso, para revolucionar o jeito que você faz BMU, o jeito que você pensa o BMU e o jeito que você treina o BMU. O terceiro erro é o erro dos erros, é o maior erro, é o erro mais absurdo, que mais contraintuitivo, que você pensa que, cara, esse erro tá... Esse negócio aqui não é erro, não. Tá me ajudando, todo mundo me fala que isso é um acerto. Então, eu vou, na verdade, fazer um suspense para vocês. E vou deixar vocês com esse gostinho de quero mais. Você só vai saber o terceiro erro se você for lá na aula número 1. O link provavelmente vai estar aqui na descrição. Se não tiver agora, vai estar em breve, quando a gente terminar de fazer essa live aqui. E vocês têm que assistir para ver com os próprios olhos de vocês, e não para me escutar falando aqui do que aconteceu. E esse erro que eu estava comentando, ele é muito crucial na tua jornada, porque é ele que impede 90% das pessoas de fazer o Bar Muscle Up. E eu tenho certeza que, como eu falei, né, você acha que é um acerto. E não é. Mas, vamos lá. Queria falar mais uma coisa antes de continuar, porque ocorreu comigo essa semana de uma pessoa, né, entrar em contato comigo e falar, pedir ajuda em relação ao BMU. Eu não consigo dar ajuda, assim, dar tanta atenção a todas as pessoas que entram em contato comigo de forma mais aprofundada, porque eu estou muito atarefado, dando ênfase, dando atenção para os meus alunos das turmas BMU 21. E é para eles que está focada toda, não só a minha atenção, mas de toda a minha equipe. E uma pessoa veio me dando o seguinte depoimento: Juan, olha só, eu sei o BMU, mas às vezes ele não sai. Tá? Faz um tempão que ele não sai. E isso já é um sinal de alerta para mim. Por quê? Porque eu já dei até uma pista para vocês aqui hoje. Existe um abismo de diferença entre você fazer uma coisa e você saber uma coisa. Quando você faz o BMU, você faz uma vez, você faz outra vez, esporadicamente, mas quando você sabe o BMU, você se apropria da consciência desse movimento, desse caráter coerente de aprendizado, que é o que a gente tanto prega no BMU 21, no qual eu acredito que você chegar num nível avançado não significa que você
é detentor de várias técnicas avançadas e pouco conhecidas que você guarda as 7 chaves. Ou que só pessoas altamente iluminadas e avançadas conseguem ter acesso. Não é nada disso, segundo a minha experiência e segundo a minha forma de lecionar. O avançado, para mim, é a pessoa, o praticante, que conseguiu empilhar vários básicos. Quando você empilha vários básicos de forma coesa, coerente, de forma organizada, com a base larga, é muito provável. Na verdade, é inevitável que você consiga chegar no nível avançado com consistência. E eu queria falar sobre essa palavra, inclusive. Consistência é uma palavra que permeia o nosso planejamento, a nossa metodologia como um todo. E aí eu coloquei até aqui a definição literal de coerência, de consistência. Desculpa, estou lendo aqui a palavra coerência. Consistência, estado ou caráter do que tem coerência, credibilidade e estabilidade. Ou seja, o conhecimento que eu adquiri e que eu passo para vocês na minha metodologia foi coeso, ou seja, tem coerência. E como é que eu sei disso? É simples. É só ver que a cada dia que passa, mais gente está desbloqueando movimentos junto comigo. Número 2, os resultados. Os resultados me deram credibilidade, que é a segunda parte da consistência. Credibilidade porque não aconteceu só comigo. Esse método funciona nas mais diversas pessoas e tipos. Se você quer saber todos os tipos, vai lá na aula 1. E por último, temos a estabilidade. A estabilidade era relativo ao que eu estava falando para você agora há pouco, sobre fazer e sobre saber. A estabilidade é a parte da minha metodologia que te torna capaz de saber que você vai conseguir fazer o BMU mesmo antes de fazer. Não dá para entender, né? Vou mostrar para vocês. É o seguinte, eu sei que eu vou entrar no BMU se eu tentar. Mas, Juan, e se tiver algum fator externo que esteja te atrapalhando? Depende do fator externo. Se tu não pudesse ver o que tu tá fazendo, tu conseguiria fazer o BMU? Eu não só vou te falar como seria essa história, como eu vou te mostrar. Olha só, vem aqui. E a barra, nossa barra sagrada. E olha só como não dá para ver através dessa toalhinha. Se eu colocar aqui, você não tá vendo nada. Eu vou colocar essa toalhinha em mim. Só vai ser difícil de eu colocar. Mas eu vou. Bom, vai vendo. Olha só. Não tô vendo nada. Mas, vamos ver o que é que acontece. Balancei e a linha caiu, mas eu já tinha feito o bar muscle up. Como é que eu sabia que ia fazer esse bar muscle up? Porque eu tenho estabilidade no conhecimento que eu adquiri no treinamento, na metodologia BMU 21. Diferente daquelas pessoas que fazem um bar muscle up a cada 10 tentados e falam, eu sei o bar muscle up. Cara, saber diferente de fazer, tá? Primeira coisa. E isso foi mais um desabafo, tá, gente? Também para vocês saberem o que é que espera vocês. Não é algo passageiro, é duradouro. Depois que você vê, não tem como desver. E aproveita agora, esse é o ponto. Aproveita para agradecer todo mundo que assistiu a primeira aula, curtiu, comentou, interagiu. Amei as interações. Inclusive, queria mandar um beijo a todo mundo que falou que já está esperando as outras aulas. Um beijo. Inclusive, um abraço especial para Marli, que acompanhou tudo de perto, acompanhou todos os episódios do aquecimento. E se você não sabe o que aconteceu com a Marli, você tem que ir lá no meu Instagram e ver o que foi que rolou com ela. Ela teve um progresso assustador, como eu nunca tinha visto na vida. Foi tão grande o progresso dela com o aquecimento que eu fiz um post só para mostrar isso. Você vai lá e procura. E pronto.
agora sim fizemos a revisão da nossa primeira aula. Vamos entrar no conteúdo da nossa segunda aula, a aula que vocês estavam se coçando para saber o que ia ter. Mas, antes de entrar, eu preciso apresentar uma situação para vocês. Que é, talvez você que está aqui nesse momento, nessa aula, me escutando falar tudo que eu estou falando agora, talvez você esteja pensando ou passando pela sua cabeça que isso aí é muito legal, muito lindo, muito motivacional, olhar isso de fora, mas, cara, não sinto que isso é para mim. Isso aí não se adequa à minha realidade, à minha situação. E eu vou te dizer por que você se sente assim. Você se sente assim porque provavelmente você está dentro de 4 grupos. Ou de apenas um deles, ou em 2, 3, ou nos 4. E eu vou te dizer por quê. Te provar, na verdade, que tudo isso não passa de uma crença limitante. O grupo 1 é você achar que não tem o perfil das pessoas, das mulheres, especialmente, não tem o perfil das mulheres que fazem bar muscle up. Aquele perfil mais musculoso, aquele perfil atlético, aquele perfil bem performático. Você acha que não é capaz porque não tem esse biotipo físico. Quando, na verdade, não é bem assim. Olha só o caso da Patrícia. Fazia crossfit, faço ainda, né, crossfit, cerca de 3 anos, quase 4 anos. E eu, obviamente, sempre me senti aquela scale, eternamente scale, né? E eu nunca vi um progresso, assim, a ponto de eu melhorar os meus movimentos ginásticos. E eu nunca imaginei na vida que eu poderia fazer o bar muscle up. Por quê? Porque eu era magrinha, eu não me sentia aquele padrão de mulher, né, no crossfit que faz o bar muscle up. Que é forte, né? Que tem aquela força, que tem aquele perfil musculoso, enfim, né? Eu não me sentia nesse padrão. Com a metodologia BMU 21. Eu realizei meu primeiro BMU com 14,3. Opa! A segunda possibilidade que você pode estar pensando, que também, talvez não seja tão isso, não seja porque eu seja musculoso. Já vi pessoas que não são tão musculosas fazerem o bar muscle up, mas eu sou pesado. Eu sou mais pesado da minha turma. Eu sinto que isso me atrapalha, eu sinto que isso me impede de fazer o bar muscle up. Mas olha só o caso do Felipe e do Igor. Quando eu conheci o BMU, cara, o BMU era mágica. O BMU é um exercício que você olha e você fala, vou tentar, eu acho que eu vou chegar perto. Você não chega nem um pouco perto. E aí tentei, não consegui, também deixei por isso mesmo. O BMU é um exercício muito estético. Ele é um exercício muito bonito quando você vê ele corretamente performado, né? Então, dá vontade de fazer, só que aí você tenta e você vê que é muito difícil. Essas primeiras tentativas, o que te impediu de fazer o BMU? Tudo. Eu não tinha nada do BMU, assim, porque eu não sabia como balançar corretamente, eu não sabia como usar o momento, eu não sabia o timing de levantar a perna, eu não sabia o timing de puxar a barra, eu não sabia puxar a barra corretamente, eu não sabia puxar para onde puxar a barra. Depois que eu tive que dar uma pausa nos esportes para focar nos estudos, eu ganhei muito peso. E aí a minha performance esportiva diminuiu muito. E eu atribuía muito ao peso. Eu ficava, eu não consigo fazer porque eu não tenho força e porque eu sou muito pesado. Se eu fosse mais leve, se eu tivesse com o BF lá embaixo, eu conseguiria fazer. E não é verdade também, porque eu perdi aquele peso e eu ainda não conseguia fazer o BMU. Eu consegui fazer 17 barras antes de conseguir fazer o primeiro BMU. 17 pull-ups strict. É uma sensação muito massa. É uma sensação muito massa.
E o BMU em si, ele é uma marca muito grande, né? Tipo assim, você poder dizer pra si mesmo que você tá dentro do grupo de pessoas que faz o BMU É gratificante. é gratificante, dá uma autoconfiança muito, muito boa. O truque é que não tem truque, né? Então, desenvolver essa consciência corporal, trabalhar a base, fazer os educativos, confiar no tudo, confiar no processo e ter consciência tanto corporal quanto consciência psicológica de que vai dar certo, né? De que o seu corpo pode e que a sua cabeça também aguenta não conseguir. Se divirtam com toda e qualquer dica que o Noah der, porque todas elas vai ter alguma coisa que vocês podem tirar para se divertir, para acharem graça e para melhorar, nem que seja aquele 1% que vai fazer você dar uma risada de caramba, melhorei. Então se divirtam. É muito divertido aprender no BMU. E agora, das confusões mais comuns que vocês fazem não, ou das descrenças mais comuns que vocês fazem, do preconceito mais comum que vocês têm, não acredito que eu consiga aprender no online. Não acredito, não vai dar certo, isso não é possível, porque eu preciso de alguém ali comigo. E cara, você devia parar para pensar que quando você faz um acompanhamento de um curso online, você tem a possibilidade de rever quantas vezes você quiser e de não deixar passar o que você teria deixado passar em uma aula regular, normal. Você pode rever, anotar e fazer tudo o que você precisa, além de que você pode fazer isso de qualquer lugar. Não precisa estar esperando aquela hora, daquele determinado dia no box que vai ter educativos para Barra Muscle Up, para aprender mais. E esse talvez era o caso da Michelle, mas ela entrou na turma do Barra Muscle Up, do BMU 21, e olha o que aconteceu. E o último grande grupo que você pode estar inserido, talvez seja o grupo que 95% das pessoas acham que estão. Acham que é por isso que o BMU não sai. É o grupo do quadril de âncora. Não sei usar meu quadril pesa 2 toneladas, ele não sobe nem com reza braba. Isso era exatamente o que a Inara pensava. Ela achava que era um problema com o corpo dela. Ela achava que era um problema de coordenação. E eu vou te dizer, talvez fosse verdade, mas porque ela tinha aprendido que o quadril era usado de uma maneira e, na verdade, é o contrário. Você vai descobrir em alguns instantes, mas olha o que a Inara tem para falar. O que é que eu achava que era? Eu achava que quanto mais alto eu batesse, eu ia conseguir entrar. Uhum. Mas não era. É tanto que o meu peito na barra era quase uma costela na barra e não entrava. Isso, eu que legal. Eu já achava que era um problema do meu corpo, uma biomecânica do meu corpo não funcionava, que não entrava. O vídeo eu viro assim, aí eu digo assim, não, sério? Alegria. Então é isso, sem mais delongas, você aprendeu na aula passada tudo que você não deve fazer nos treinamentos específicos para BMU, se quiser conquistar ele em até 21 treinos. E hoje você vai aprender, vamos lá, vou até elenquei aqui os pontos para vocês entenderem o que é que você vai aprender hoje. Você vai aprender, qual o melhor caminho para quem acha que não tem força suficiente para fazer o Barra Muscle Up. E aí, quantos de vocês se encaixam nesse grupo? Eu acho que não tenho força ainda para fazer o Barra Muscle Up. Coloca aí no chat, coloca aí nos comentários. Você acha que não tem força para fazer o Barra Muscle Up?
Grupo 2. Qual é a forma mais eficiente de entender e aplicar o balanço desde o seu primeiro treino de barra muscle up ou de ginásticos em suspensão? Ponto 3. Qual a melhor maneira de superar as dificuldades técnicas, como não conseguir o famoso quadril na barra? Ou seja, você vai entender quais são os direcionamentos adequados para quem está começando ou para quem já começou, mas está se sentindo estagnado. Por isso, o nosso primeiro ponto é por quais educativos a gente deve começar. Primeiramente, como vocês puderam ver, não se deve iniciar um treinamento de barra muscle up priorizando movimentos complexos nos quais você não consegue compreender bem cada parte deles. Por exemplo, você não deve começar um treinamento de barra muscle up fazendo execuções já similares, simulando o movimento do barra muscle up, usando um pé no caixote, um pé livre, as mãos lá na barra, um professor dando toque para você. Calma, a gente vai chegar nesse momento, mas a gente não deve começar por esse momento. Então, o melhor caminho para você tomar no início dos seus treinos é priorizar não movimentos, não exercícios educativos de consciência motora, mas de consciência corporal. São duas coisas distintas. A gente vai se aprofundar mais nisso ao longo desse treinamento gratuito online que você está recebendo aqui, na Revolução B1021. E como assim a gente não deve começar dessa forma, sendo que todo mundo começa a treinar BMU fazendo praticamente o contrário do que eu estou falando para vocês. Tem duas coisas que são totalmente descabidas que as pessoas geralmente começam fazendo. Exercício de balanço de força, pêndulo de força, vocês vão descobrir já já o que é, e exercícios técnicos que priorizam a forma. Por exemplo, swing, trabalho neural da caixa, como eu falei para vocês, e até, às vezes, com elástico. 2. Exercícios de extensão de quadril que não tem transferência para o movimento suspenso, como é o caso de explosão de quadril no solo, parando em elevação pélvica, em ponte glútea. Mas esse segundo a gente vai falar ele detalhadamente já já mais para frente. Então, vamos falar desse número 1, que é a parte do pêndulo, do balanço, e é a parte que eu mais vejo as pessoas negligenciarem, uma das áreas que eu considero mais importantes na aquisição do conhecimento para o BMU, que é a propriocepção. Você lembra? Eu falei sobre isso na aula passada. Sendo bem reducionista, a propriocepção é a sua capacidade de entender seu corpo no espaço sem o atributo da visão. Eu mostrei para vocês agora há pouco o que é um exemplo claro de propriocepção. Você quer? Todos nós temos alguns de vocês falam assim, eu preciso de mais coordenação, é por isso que o BMU não sai. Mas todos nós temos propriocepção. Quer ver só? Faz esse teste aí, ó. Fecha o olho. Agora não, né? Me observe primeiro. Você vai fechar o olho, levantar o seu indicador esquerdo. Tá aparecendo? Vai levantar o seu indicador esquerdo. Com o olho fechado, você vai colocar o seu indicador direito mais longe que você pode e você vai aproximar até que a ponta de um dedo toque a ponta do outro dedo. Tenta aí. Alguns de vocês vão tocar não com tanta precisão, sem tanta precisão. Outros vão tocar bem preciso, mas eu acredito que quase nenhum de vocês ou nenhum de vocês vai errar o dedo. A não ser que vocês vão fazer assim, né? Mas teste aí. Testou? Eu sei, tô vendo você dando risadinha. Então vamos lá. Como é que a gente trabalha essa parte do pêndulo mesmo, né? Força, balanço de força e balanço pendular. Vamos aqui comigo para a barra que agora vocês vão ver na prática como se aplica isso. Geralmente vocês começam os treinos de balanço fazendo o quê? Conta para mim, qual é o nome do balanço que vocês fazem quando estão começando a fazer os treinos?
Geralmente, o coach fala, vamos lá para a barra e vamos fazer balanço. O que é que vocês fazem? Vocês ficam balançando para frente e para trás, assim. É ou não é? É. Escutei você falando que é. Beleza. Porém, o problema não é fazer isso. Isso aqui é muito certo, é totalmente lógico. É bom isso para você. Porém, a gente sabe que o que diferencia remédio de veneno é a dose. Se você passar toda a vida só fazendo isso, você vai acabar estagnando no seu bar muscle up. Porque isso aqui é um balanço de força. E o que você precisa, além disso, é um balanço pendular. E o que seria isso, Juan? Seria um glide swing. Isso aqui que eu acabei de mostrar é um keep swing. Certo? E o que você precisa para além disso é um glide swing. É você se manter balançando na barra, no eixo da barra, sem necessariamente estar fazendo força. Porque no caso do glide, no caso do keep swing, você está fazendo força. Canoinha, Superman, canoinha, Superman. No caso do glide swing, você não precisa fazer tanto. Lembrando que a gente já falou sobre glide keep lá na primeira aula. Tá vendo como as coisas se conectam? Você precisa entender que isso que você está tendo aqui, de forma gratuita, é um quebra-cabeça. As partes precisam se encontrar. Vamos lá agora para o glide swing. Glide swing nada mais é do que balançar-se na barra. Não necessariamente eu estou fazendo força, eu estou me sustentando com a minha pegada, mas não necessariamente eu estou precisando fazer força. Eu estava mais conservando energia do que propriamente fazendo força. E eu quero saber de vocês. Quantos de vocês já treinaram esse tipo de balanço? Sendo que esse balanço específico tem muito mais transferência, é muito mais potente para o seu BMU do que o keep swing. Você entender, porque é tipo assim, ó, se você faz o keep swing, que é lá o primeiro de força, e não sabe esse, quando você vai tentar fazer ele, é bem difícil sair. É só você, amanhã você vai testar e você vai lá no meu direct do Instagram, ou vai voltar aqui nesse mesmo vídeo e vai colocar nos comentários. Cara, tentei e realmente não saiu. Porém, a recíproca não é verdadeira. Se você sabe o glide, é esse balanço pendular, e você tenta abrir um keep swing, que é abrir um Superman, ou fazer uma canoinha lá atrás, você consegue. Como assim? Olha só. Primeiro caso. Keep swing. E vou tentar fazer o glide. Como é que eu não consigo? Eu tô parado. Porém, se eu faço o glide, balancei, e agora eu quiser fazer um keep, ó, eu consigo. Tá vendo só? E é tão mais potente esse keep swing e eu fiz tanto menos esforço para me movimentar muito mais. Tá vendo? Olha aí como mentes vão se abrindo. E não se preocupem. Se você está aqui, eu queria já parabenizar você, porque você está no seleto grupo de pessoas que estão realmente comprometidas em conquistar o Bar Muscle Up em até 21 treinos. Porque muita gente não tem essa convicção, não tem essa disciplina, não tem o desejo tão ardente dentro do coração de fazer esse movimento, que a gente sabe que não é só um movimento, é muito mais que isso. É muito mais que isso. Você sabe disso. E se você está aqui hoje, você está engajado, você está comprometido, cara, parabéns. Você nunca esteve tão perto de realizar o seu sonho de fazer o Bar Muscle Up. Agora, vamos para o nosso segundo ponto. Nosso segundo ponto, dentro do primeiro ponto, olha só quanta coisa em um ponto só, que são os educativos. Segundo educativo que você deve fazer, se debruçar, são educativos de elevação na barra baixa.
Vai mostrar para você alguns deles. Não sei se vocês já fizeram, já viram alguém fazer educativos na barra baixa. No Instagram tem muito, né? Mas tem muitos mirabolantes. E eu vou mostrar só um que é como eu falei para vocês do básico. Eu acredito tanto no básico, gente. E é isso, feijão com arroz funciona. Vamos lá, tá aqui, barra baixa. Já falei sobre isso em outros vídeos. Como você sabe que a altura certa para você é uma altura que está abaixo do seu umbigo, tá? E aí você vai se posicionar aqui, embaixo da barra. Show de bola. E seu único objetivo é sentar atrás da barra. Como é que você vai fazer isso? Seu objetivo não é fazer um bar muscle up aqui na barra baixa ainda. Seu único objetivo é fazer um movimento no qual você termine sentado atrás da barra. Prioritariamente mantendo os braços, cotovelos estendidos. Como é que você vai fazer isso? Eu vou dar duas opções para você. A primeira delas é com os joelhos semiflexionados. Sim. Terminei atrás da barra. Estou atrás da barra e sentado. Segunda possibilidade é com os joelhos estendidos. Terminei atrás da barra e com os joelhos estendidos. Por que que esse exercício que parece ser tão simples, tão besta, tão sem essência, é tão poderoso? Porque ele trabalha um ponto que lá na metodologia B1021, um treinamento completo, tem um módulo inteiro só para falar desse ponto. E esse ponto se chama força de cancela. E o que é isso? Sabe aquelas cancelas de estacionamento? Né? Cancela fecha, cancela abre. Tudo isso que eu fiz aqui não foi com técnica mirabolante, não sei o quê. Não, eu simplesmente elevei a parte de baixo do meu corpo e fiz essa força de cancela. Força de cancela. Não é, eu sei que você está se coçando para falar, é o pull down. Não é o pull down ainda, existe uma diferença. Já já você vai descobrir. Mas, voltando para cá, essa força não precisa absolutamente ser a sua completa força, a maior força que você já botou na vida. Você pode fazer só uma forcinha. Você começa pequeno e depois você vai aumentando. Mas, se eu não fizer a força, eu não saio nem do canto. Levantei bem mais minha perna do que nas outras alternativas, mas não saí do lugar. Por quê? Me faltou força de cancela. Não precisa ser muita força de cancela. Pouca força de cancela ou uma força suficiente para elevar o seu quadril. Não precisa colocar o carro na frente dos bois e querer já fazer o bar muscle up de primeira, tá? Terceiro e último dessa parte, terceiro e último exercício, terceiro e último educativo desse nosso primeiro grande ponto, primeiro grande acerto que você tem a fazer, é a puxada 90 graus, que ela pode ser feita nas argolas, para os mais iniciantes, e pode ser feita lá na barra para os mais avançados. Vou fazer algumas alternativas da puxada 90 graus. O que seria um ring roll regular? Seria isso aqui, tá? E o que seria uma puxada 90 graus que a gente almeja para o bar muscle up? Seria isso aqui, ó. É como se eu puxasse as argolas, não mais para a linha do meu peito, mas para a linha da minha cintura, tá? Isso pode ser feito dessa forma, mais horizontalizado, ou eu posso simplesmente sentar, ficar com a coluna vertebral mais verticalizada e fazer essa mesma puxada, sem precisar. Porque, vocês estão ligados, né? Por que eu chamo isso aqui de puxada 90? Porque meu braço só vem até aqui, ó. Todo o resto é isso. Não tem isso aqui, tá? Olha só.
Muito legal, né? Para você que é mais avançadinho, você pode fazer essa puxada aqui na barra também. Pegar um caixotezinho pequeno para mostrar para vocês como você pode fazer esse movimento se você é um pouquinho mais avançado. E se você já consegue fazer um pull-up strict. Você vai fazer um balanço. Na volta, você vai fazer essa puxada 90 sem aproximar muito o antebraço do braço. Você vai manter essa posição de 90 graus. Saltinho. Não precisa ir tão alto, mas você não deve aproximar demais. O que você não deve fazer? Não é isso que a gente quer, porque não é assim que se faz um bar muscle up. Simplesmente por isso. Ah, você quer que eu prove? Eu vou provar. Saindo do mesmo caixote, tá? Exatamente do mesmo caixote. Quero que você veja o quanto de flexão meu cotovelo faz para fazer um bar muscle up. Olha só. Quase nenhuma. Quase nenhuma. Essa é a grande sacada do momento. E eu queria saber de vocês aí, o que é que vocês acham desses três fatores? Lembrando, a gente falou do pêndulo, de balanço e pêndulo de força. Ponto 2, a gente falou da força de cancela. Ponto 3, a gente falou da puxada 90 agora. Eu quero saber de vocês. Qual vocês acharam mais massa, mais legal? Qual dos três vocês acharam mais sensacional? Na verdade, não me responde ainda não essa. Me diz o que é que você acha que essas três coisas têm em comum. O que essas três coisas têm em comum? Pêndulo, força de cancela e puxada 90 graus. Todas elas, todos esses educativos têm em comum o timing. Você precisa de timing para acertar. A consciência do tempo que você precisa para fazer cada um desses exercícios. Só que é impossível entender o time correto do BMU sem o nosso segundo ponto, que a gente vai abordar agora. Mas agora sim que vocês sabem que é o time, qual dos três vocês acharam mais surpreendente? Qual desses vocês nunca tinham ouvido falar e acharam muito legal, muito interessante, já vão testar? Conta aí no chat, conta aí nos comentários se você está assistindo depois. Confesso que o que eu mais gosto é a balanço de força versus o pêndulo. Mas vamos lá para o nosso ponto 2, que é referente a qual forma é mais eficiente de aplicar o balanço e a força desde o seu primeiro treino. Então, o que é que você precisa? Antes de pensar nessas partes mais aprofundadas e técnicas, você precisa preparar a sua base de força, base técnica e base de experiência. 3 grandes campos. E vamos diretaço. Agora a gente pegou o embalo e estamos indo direto. Vocês mandam aí e a gente vai conversando. Força, primeiro. Base de força, base técnica e experiência. A base de força. Prioritariamente vocês acham que tem que ter força onde? Não é onde vocês estão imaginando. Prioritariamente você tem que ter força de pegada. Você não consegue nem ficar pendurado na barra, quer fazer um bar muscle up. Depois que você tiver bem consolidado com essa base de força, aí sim você vai para uma segunda base de força, que é a força de puxada, que eu consideraria a mais importante nesse caso aqui, uma puxada 90 graus, só que de forma isométrica. Salta, segura o testa na altura da barra, segura, essa é a força que você precisa. A base de força então até agora foi pegada, força de puxada, terceira
é uma força de core. A gente até falou isso nos aquecimentos, né? Força de core, elevação. E não é qualquer força de core. Existe uma força de core específica para o bar muscle up. Ela é mais explosiva, ela é mais potência. Não é essa força de core aqui. É mais essa aqui, ó. Essa força de core aqui te ajuda bastante. E por último, força de empurrada. Push-up. No chão mesmo. Fazer apoio de frente no chão te ajuda no bar muscle up. Que doido, né? A gente acha que nem está conectado. Segundo ponto, em relação a essa parte de entender balanço, força. Segundo ponto é técnica. Entrar corretamente na barra vai significar se você vai conseguir o bar muscle up ou não. O que é entrar corretamente na barra? É fazer bloqueio do vôlei. Várias nomenclaturas novas para vocês aqui, mas é porque a gente já fala em códigos cifrados no B1021. Bloqueio do vôlei, você imagina como é um bloqueio do vôlei? É assim que a gente deve entrar na barra. Não tem nem o que explicar muito, né? A gente não é para entrar na barra. Você não vê uma pessoa bloqueando o vôlei assim, ó. Você vê uma pessoa bloqueando o vôlei, quase fazendo a posição de canoinha. E é assim que deve ser a sua entrada na barra. Muito interessante, né? Isso aqui tem uma transferência direta para a eficiência, a qualidade da sua execução. Se você até hoje não tinha pensado nisso, repense seu treinamento de barra muscle up. Você precisa, antes de passar a quinta marcha e estar a 150 por hora, você precisa aprender a passar a primeira marcha, ligar o carro. Senão, não faz nem sentido. Terceira e última parte é a experiência. Você precisa colocar seu conhecimento no campo de batalha. Como seria isso? Eu falei para vocês de balanço, falei para vocês de pêndulo, falei para vocês de força e tal. E tem uma parte que conecta essas peculiaridades, que é o que eu chamo de botão mágico. O botão mágico é um lugar no chão, vou colocar aqui, no qual você imagina que tem uma mola e você vai até ele, pisar nele mesmo, virtualmente, e a partir daí você volta com seu movimento. Assim. E aí seu movimento acontece. Piso nele. Piso nele. Se eu pisar muito atrás, o movimento fica errado. Se eu pisar na frente demais, não consigo concluir. E esse botão mágico é uma experiência que você tem que colocar no campo de batalha. Aprimorar ele. E perceba, nenhum dos exercícios que eu usei até agora são milha adaptativos. Nem com elástico, nem nada. E por quê? Porque não faz sentido, simplesmente. Para você, nesse momento, não faz sentido. Você não precisa desses exercícios ainda. Talvez em algum outro momento mais específico. Mas, quer saber? Uma coisa que faz até menos sentido ainda é algo que eu tenho certeza que vocês ficaram de cara quando eu falei na primeira aula, que é o que a gente vai elucidar aqui em ponto 3, o mito do quadril na barra. E esse mito do quadril na barra é tão forte que 90% das pessoas que eu pergunto qual a sua maior dificuldade no bar muscle up, vocês falam quadril na barra, quadril na barra, quadril na barra. E cara, é tão doloroso isso, né? Quando você tá há 3, 4 anos no CrossFit e evolui tão pouco nesse movimento, no bar muscle up. E você só quer se olhar no espelho e falar, eu consegui. E é isso que eu espero que você consiga de fato. Aqui, nos próximos passos desse treinamento. Inclusive,
Lá na terceira aula, a gente vai dar todos os detalhes que vocês precisam saber sobre a abertura da nova turma BMU 21, que a gente vai estar abrindo novas vagas. Então, fica ligado com a gente, que a gente está resolvendo muita coisa da nova abertura, porque tem muita coisa acontecendo, mas até a terceira aula a gente vai estar com todas as respostas para vocês. E dando continuidade sobre essa sensação, né, de frustração, de você até achar o movimento mais lindo do CrossFit, mas só consegue fazer no caixote ou com o seu coach dando tapinha nas costas. E cara, como seria bom você poder dizer, caraca, eu sou a primeira mulher a fazer bar muscle up no meu box. Olha, você encher a boca. Essa é a oportunidade de ouro da sua vida. É o seu momento. E por outro lado também, é muito ruim você ter que estar fazendo exercício adaptado todas as vezes que tem BMU. Você está sendo café com leite, como eu falei, né? E olha que doido. Eu vou fazer essa analogia com uma garrafinha, que seria bom com um bastão. Mas olha aqui essa garrafinha. Se eu levantar esse lado, se ele fosse uma gangorra, né? Se eu levantar... Olha aí minha equipe. Linda, te amo. Se eu levantar um lado desse bastão, se eu levantar, tô aqui segurando no meio dele. Para eu levantar um lado, o que é que tem que acontecer com o outro? Mesmo, tem que baixar. Ó. Não tem como eu levantar esse lado. Só se eu quebrasse o bastão. Pum. E é essa mesma base que a gente tem que entender para o nosso BMU. Mas a gente passa tanto tempo querendo educativo, técnica, regra, não sei o quê, que a gente nem liga para o nosso próprio corpo. Quem vai fazer o movimento? E quando eu mostro aqui, é bem claro, né? Mas se eu falar para vocês que o corpo de vocês deveria parecer isso aqui na hora de fazer a transferência para finalizar o bar muscle up. Quando vocês entenderem isso, as leis da física vão estar a seu favor. Porém, como eu disse para vocês, básico é importante. E aí você não tem base nenhuma e já quer fazer o quadril na barra. Quadril na barra, quadril na barra. Tudo é quadril, tudo é quadril. Não tem consciência corporal nenhuma e quer o quadril na barra. Quer fazer o quadril na barra, quadril na barra, quadril na barra, mas faz o quadril na barra até e não sai o BMU. Por quê? Porque você está fazendo a mesma coisa esperando um resultado diferente, o princípio da insanidade. E sabe por que não sai o BMU? A vida está te mostrando isso faz tempo. Mesmo você treinando quadril na barra sempre, mesmo você melhorando quadril na barra, o BMU não sai. Porque não é quadril na barra. Simples, ó, olha que simples, que óbvio. Memória operacional. Sabe o que é isso, memória operacional? É isso aqui, ó. Vou fazer com vocês. Presta atenção. Responde essa equação aí, ó. Viu só? Não, né? Tá. É tipo isso, memória operacional. Inclusive, eu tenho um módulo inteiro, de novo, mais uma, né? Uma sessão inteira, para detalhar, tintim por tintim, essa parte de consciência. Inclusive, eu dei o nome de o módulo mais importante do BMU 21. E sabe por que eu dei esse nome? Porque é o mais importante. E você aí, só focando. Técnica, educativo, fórmula mágica, exercício com elástico, elaborado, não sei o quê. E na minha metodologia você não precisa de uma informação nova todo dia. Uma técnica nova toda hora. Você precisa ter consciência das coisas que você já tem a seu favor. E olha que legal. Isso pode ser treinado. Foco pode ser treinado. Você pode focar melhor nas suas coisas. E a percepção de si também pode ser melhorada. E assim você vai conseguir te dar um direcionamento mais adequado para o seu corpo. E o grande lance desse quadril é que seu quadril não precisa, como eu mostrei na aula anterior, não precisa literalmente encostar na barra.
Fiquei de cabeça para baixo e meu BMU não sairia nem a pau com o quadril assim. Porém, mesmo que o meu quadril não chegue tão perto da barra, até chegou, né? Mas não tanto quanto o outro. Eu conseguiria fazer muito melhor essa transferência. Por quê? Porque nessa segunda variação eu não foquei em levar meu quadril lá na barra. Eu foquei em unir a minha explosão de quadril com a minha puxada e força de cancela. Que é a mesma coisa, até comecei a falar isso para vocês, que acontece com uma presilha. Vem aqui comigo, mostrar para vocês, aqui ao vivaço, o que a gente faz ao vivo. Vou procurar aqui na minha bolsa. Achei. Aqui. Olha aqui. Temos aqui uma presilha, um pregador, não sei como é que você chama aí na sua região. Aqui é pregador. Se eu pego uma haste dele, aqui ó, tô segurando a haste desse lado, do meu lado esquerdo, do lado direito de vocês. Se eu tentar fechar ela aqui, ó, tentar abrir essa parte aqui, ó, segurando só uma haste, é impossível, eu nunca conseguiria abrir. Porém, se eu faço uma força em direções opostas, fica muito fácil para eu abrir. Por quê? Eu otimizei o que eu sei. O que é que eu estou acabando de fazer aqui? Eu estou usando a física ao meu favor. E não as técnicas. Técnica é como alguém fala assim, ó, pega isso aqui, segura esse ladinho, segura de um jeito totalmente, segura com o polegar e o dedo anelar, que fica melhor a postura, fica ereto, cervical neutra, e aí você empurra e você só não consegue porque não tem a técnica certa. Não, tu não está usando o princípio físico certo. Tu não precisa de pressão aqui, tu precisa de compressão. E sabe onde é mais que tu precisa de compressão? Lá no Bar Muscle Up. Tu não precisa de pressão do quadril na barra. Tu precisa de compressão de quadril mais cancela. E aí sim, finalmente você vai ser capaz de levar o quadril e entrar no Bar Muscle Up. Porque você vai estar usando movimento e força que você já tem a seu favor. Fiquei bravo, não foi agora? Mas é porque é muito chato, cara. Tanta gente sofrendo. Eu sofri anos tentando descobrir o jeito certo, como fazer isso, como otimizar. E agora sim eu tenho um método validado por várias pessoas de mais diversos tipos que funciona. Funciona mesmo. Você viu hoje. E é muito chato, eu sei o que é isso. É muito frustrante você tá tanto tempo tentando uma coisa e não conseguindo, batendo murro em ponto de faca. Não conseguindo ver progresso. Tendo sempre que ir pro grupinho que pula no caixote. Mas essa história está prestes a mudar. Mas eu só posso te mostrar a porta. Você deve atravessá-la. Tá bom? Existe uma diferença imensa entre conhecer o caminho e percorrer o caminho. Você precisa fazer a sua parte, mas a escolha é sua. E hoje você aprendeu aqui comigo com quais educativos você deve começar. E são de consciência corporal e não somente de movimento. Ponto 2, você aprendeu como preparar sua base de força, técnica e experiência. Ponto 3, você entendeu o mito da barra no quadril. E na aula 3, como eu já tinha dado o toque para vocês, você vai ter acesso mais aprofundado a alguns detalhes sem os quais, eu posso garantir para vocês, sem os quais é impossível conseguir fazer o Bar Muscle Up em até 21 treinos. Sem os quais é impossível. Porém,
na próxima aula também a gente vai estar falando um pouco mais da minha metodologia, da forma como ela foi construída e por que ela é tão poderosa e eficaz. E como eu falei para vocês, né, eu desafio vocês a encontrarem alguém que uniu conhecimentos de consciência corporal, teatro, calistenia, ginástica artística, ginástica para crossfit e condensou isso em um exercício só do Bar Muscle Up. E olha só, eu consegui explicar o máximo que eu pude para vocês hoje aqui. Mas nesse contexto, aqui uma aula de YouTube é limitado, como vocês podem até imaginar, né? Mas eu sei que tem muita gente que estão muito interessada. Para esse treinamento, mais de 1000 pessoas estão interessadas no que a gente está oferecendo aqui. E tem muita gente interessada numa solução mais aprofundada e completa, como a gente tinha falado. E se esse é seu caso, eu tenho essa solução e ela se chama BMU21, que é um treinamento online completo, que você pode fazer de qualquer lugar, onde eu ensino minha metodologia exclusiva, na qual eu ajudo pessoas a conquistarem o Bar Muscle Up em até 21 treinos. E se você tem interesse real nisso, se você tem um desejo de sentir a sensação de fazer seu primeiro Bar Muscle Up, eu vou abrir as inscrições da nova turma BMU21 no dia, deixa eu me certificar aqui do dia certo, no dia 17, segunda-feira, às 7 horas da manhã em ponto. Em ponto. Então já marca aí no calendário, porque a gente vai vir com vários bônus. Vai ter bônus para o primeiro a entrar, vai ter bônus para os 5 primeiros e para os 10 primeiros. Então você não perde por esperar, a gente está organizando tudo para ser o melhor dos bônus que a gente já fez. E na terceira e última aula, que é sexta-feira, eu vou dar todos os detalhes e mais, tirar todas as dúvidas de vocês sobre o treinamento BMU21. Nos episódios, a gente aprendeu muita coisa. Aprendeu, inclusive, que a gente não deve acreditar em tudo, né? Como vocês puderam ver, que nos falam sobre BMU. Então, na próxima aula, eu vou mostrar para vocês o mapa completo da jornada que as pessoas comuns conseguiram, pessoas comuns seguiram e executaram para conquistar o Bar Muscle Up de forma consistente em até 21 treinos. Então, se eu fosse você, eu trocava o capítulo da novela, o episódio de Netflix, por essa aula, porque ela está imperdível. É a aula, olha só, eu não falaria isso se não fosse verdade. A aula 3 é a aula mais importante de todas. Se você achou que essa aqui foi boa, que essa aqui foi importante, interessante, a 3 é a mais importante de todas. E nela eu vou te mostrar o passo a passo detalhado. Vou pegar você pela mão, desenhar na sua frente e mostrar para você como você também vai conseguir o Bar Muscle Up em até 21 treinos, e 2023 vai ser o ano do seu BMU. E enquanto não chega esse próximo episódio, veja o anterior, corre para lá. Se você não viu, você tem a obrigação de ver. Se você já viu, veja de novo, porque lá eu tenho certeza que você não conseguiu pegar tudo, tem muita coisa escondida. E não esqueça de deixar seu comentário aqui no vídeo, me contar o que você está achando dessa série, desse evento, desse treinamento online e gratuito, que eu vou responder todos os comentários, tá bom? Um beijo e até a próxima aula. Valeu!